Por que que Deus abandona as pessoas? O que me levou a gravar esse vídeo foi um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que apesar do meu canal ele ser pequeno ainda nesse momento que eu tô gravando o vídeo, esse vídeo ele acabou sendo entregue para muita gente e ele tá com 82 comentários. Eu vou deixar ele no card aqui, no comentário, para depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai lá conferir os comentários dele para você entender o que me motivou a fazer esse vídeo. Esse vídeo ele tá intitulado Como Saber Se Deus Me Abandonou. E eu gravei esse vídeo, né, há alguns anos atrás, postei ele no canal e nem imaginava a repercussão que ele ia ter. E quando eu comecei a ler os comentários, no momento ele tá com 82 comentários, fiquei espantado, porque eu falei assim, cara, como que existem muitas pessoas que têm esse exato pensamento, né, que eu citei no início. Por que que Deus abandona as pessoas? Quando você vai lendo aqueles comentários, você vai vendo pessoas que simplesmente duvidam de Deus, pessoas que buscaram a Deus de todo o coração, mas aconteceu alguma coisa na vida delas que levou elas a pensar dessa forma. Então depois que você assistir esse vídeo, vai lá para você dar uma conferida. E nesse vídeo aqui eu quero abordar um pouco mais desse assunto. Por que que Deus ele abandona as pessoas? Eu tô lendo o livro de Jó, e quando a gente olha para a história de Jó, a gente pode parar para pensar um pouco melhor sobre isso, porque o começo do livro de Jó, Deus ele começa elogiando Jó. Deus ele começa a citar, veja só, não era uma pessoa, era o próprio Deus falando assim, não há nenhum homem na terra como Jó, que seja íntegro, que tenha um caráter louvável. Ou seja, o próprio Deus reconhece que Jó era um servo fiel que ele tinha. E sabe o que aconteceu com Jó? Porque Jó agradava tanto a Deus? Jó perdeu seus bens, perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos e perdeu a sua saúde. Aí você fala assim, ué, mas como assim? Jó era um cara que agradava totalmente a Deus. Deus permite, você vê isso escrito no livro de Jó, Deus permite que Jó perdesse tudo, ou seja, meio que Deus abandonou Jó. E aí, lendo aqueles comentários, né, lendo o livro de Jó, eu comecei a pensar e a refletir sobre uma coisa. É um entendimento errado que as pessoas têm. O Deus que é ministrado, o Deus que é pregado em muitos lugares, é aquele Deus que se ele não fizer da forma que eu quero, ele não é Deus. Se ele não agir no tempo que eu quero, ele não é Deus. Se ele não só me der as coisas boas, ele não é Deus. Nossa, mas eu vivo da forma correta, eu agrado a Deus, eu busco a ele, eu sou uma pessoa boa. E se ele não corresponder igualmente a mim, se não acontecer só coisas boas na minha vida, ele não é Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, quando você entende quem é Deus, quando você entende quem nós somos, fica muito claro é que Deus não foi criado para o homem, mas o homem é que foi criado para Deus. Não é Deus que foi criado pela imaginação humana como um ser que vai satisfazer todas as nossas necessidades, que vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para servir a Deus, nós fomos criados para entender que Ele é Deus, que Ele é soberano, que nós que somos extremamente beneficiados pela misericórdia dEle. Quando o homem pecou e desagradou a Deus e se separou de Deus, Deus podia muito bem ter acabado com a raça humana e criado seres perfeitos e criado outros seres. Mas o que Ele fez? Ele mandou seu Filho para morrer por nós, Ele foi misericordioso. Então só pelo fato de nós estarmos vivos, de você estar vivo assistindo esse vídeo agora, já é algo que deveria deixar o nosso coração extremamente alegre e a gente falar, Deus, muito obrigado, porque era para eu estar perdido, caminhando para o inferno, e o Senhor teve misericórdia da minha vida e me resgatou. Então eu vejo que, não menosprezando o sofrimento das pessoas, você vai encontrar lá nos comentários daquele vídeo muitas pessoas que passaram por situações extremamente complicadas. O que eu quero dizer é que existe essa mentalidade de que Deus é que foi criado para nos atender, e não que nós fomos criados para servir a Deus. Quem Deus é e quem nós somos. Ah, Pedro, mas então quer dizer que Deus não está nem aí para o meu sofrimento, que Deus não se importa comigo? Aonde que Deus está em tudo isso? Você precisa entender que nós vivemos em um mundo mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo é mau. Além do sistema desse mundo ser mau, as pessoas elas têm o seu livre-arbítrio, elas podem escolher fazer o que elas quiserem, colher o que elas plantaram, viver da forma que elas quiserem, e isso não está sob o nosso controle. Deus ele permitiu ao homem viver da forma que ele quiser, tanto é que tem pessoas que não querem saber de Deus. Deus se entristece com isso, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus queria que ela se convertesse, Deus queria que ela se arrependesse.
Então, quando nós olhamos para essa realidade de que nós vivemos no mundo mal, de que as pessoas também têm as suas escolhas, nós não podemos culpar a Deus, nós não podemos atribuir a Deus todas as coisas. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que Jó perdeu tudo. Só escaparam ali algumas pessoas para vir dar a notícia a Jó. É muito interessante a atitude que Jó tem diante de todo esse sofrimento. A Bíblia não fala que Jó blasfemou contra Deus, que Jó falou: Deus, o Senhor me abandonou, você não existe, você não está nem aí para mim. A Bíblia fala que Jó se prostrou e adorou a Deus, dizendo: se Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó reconhecia a soberania de Deus. Jó reconhecia que Deus, ele deu tanto bem como ele permitiu aquele mal. Deus não deixou de ser Deus para Jó por aquele motivo. O que acontece é que muitas vezes nós passamos por sofrimentos, sim, que são extremamente ruins, que mexem conosco, que nos desestabilizam. Naquele momento é posto à prova se Deus é realmente Deus, ou se nós queremos um Deus que satisfaça somente as nossas necessidades. Nós somos postos à prova diante desses momentos. Quando você lê, né, o livro todo de Jó, para você ver, né, que Jó, ele questionou a Deus depois. Jó, ele passou por momentos onde ele começou a querer entender o que estava acontecendo. Então você vê que Deus, ele não se incomoda de num momento de sofrimento, de num momento de dor do nosso coração, a gente chegar a ele e falar: Deus, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Eu estou sofrendo, eu não esperava que isso acontecesse, está muito difícil. Deus espera que nós façamos isso, que a gente continue reconhecendo que Ele é Deus. O que acontece é que a gente vira as costas, nós abandonamos a Deus e não Deus que nos abandona no momento do sofrimento. E aí quando você vê a história de Jó, como a história de Jó termina, lá no capítulo 42, você vai ver que Jó, ele teve uma nova revelação de Deus. E Jó, por perseverar, expressando seus sentimentos, mostrando seu descontentamento, buscando a Deus para tentar entender o que aconteceu, você vê que Deus, ele restituiu e deu tudo em dobro para Jó. Jó teve a sua vida completamente renovada e uma nova experiência com Deus. E o que é mais importante, se Jó, naquele momento que acontece toda aquela catástrofe com ele tivesse abandonado a Deus, nós nunca saberíamos quem era Jó. Nós nem íamos saber da existência desse homem. Mas como Jó, ele não deixou de servir a Deus, ele não abandonou a Deus, mas ele continuou reconhecendo Deus como Deus, mesmo no momento do sofrimento. Hoje a história de Jó, ela serve para abençoar a minha vida e a sua e a de todas as gerações. Nós temos uma grande oportunidade diante dos sofrimentos da nossa vida. Sofrimentos que vêm na nossa vida, na verdade, eles são oportunidades da gente se tornar ferramentas nas mãos de Deus, da gente aprender coisas que vão nos aproximar mais de Deus. Eu queria te incentivar através desse vídeo a você não desanimar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, não sei qual é a dor que você está passando, mas não abandone a Deus. Corra para Ele. Corra com seus questionamentos, corra com a sua dor, corra com aquilo que está te incomodando, mas não deixe de reconhecer que Deus é Deus. Você foi criado para Ele, você foi criado para adorar Ele, não Ele foi criado para satisfazer você e fazer tudo do jeito que você quer. Eu tenho certeza que se você tiver essa atitude, assim como Jó, Deus, ele vai abençoar a sua vida, Deus, ele vai cuidar de você, e ainda que você não compreenda nada, Deus, ele vai honrar você, e a sua história vai servir para abençoar a história de muitas outras pessoas. E para você que chegou até aqui, que me acompanhou durante todo esse vídeo que nós falamos, né, que os sofrimentos, eles são grandes oportunidades na nossa vida, eu tenho um e-book que vai tratar exatamente desse tema. Ele se chama Transforme os seus problemas em oportunidades. Eu já tive síndrome do pânico, já passei por momentos, né, muito desagradáveis assim na minha vida e continuei buscando a Deus, e Deus hoje me ajudou a transformar esses problemas em grandes oportunidades. E nesse e-book eu vou ensinar você, eu vou compartilhar as minhas experiências para que você possa pegar isso e transportar, né, para os sofrimentos que você tem passado. Você não sabe, mas pode ser que essa dor, esse sofrimento que você está passando hoje, ele vai se transformar na grande oportunidade que vai mudar toda a sua vida. Então aqui no primeiro comentário fixado e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o e-book, você pode acessar ele, você pode, né, adquirir ele para estar abençoando a sua vida. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.